A mulher pode ser pastora, apóstola ou bispa? Antes de tratar desse assunto, temos que verificar o feminismo que existe nas igrejas evangélicas. O movimento feminista religioso é muito forte e também muito latente e é visível no meio religioso. O movimento feminista nasceu no ano de 1847 na loja maçônica dos Estados Unidos. No caso, foi na loja maçônica de Nova York e atinge seu auge nas décadas de 1960 e entra, enfim, nas igrejas evangélicas. Como não poderia deixar de ser, é claro, porque tudo que é errado, herético, peçonhento e nefasto entra na igreja evangélica. E desde então, o movimento feminista é fomentado e adotado por esse movimento religioso. E assim sendo, desde então, as mulheres evangélicas, assim como seus simpatizantes da causa, começaram a ter o empoderamento doutrinário e religioso desde então. E de lá para cá, muitas delas são chamadas de pastoras, bispas, apóstolas e etc. A mulher sempre teve seu direito na Igreja de Cristo. Isso antes de mentirem para ela com ideias maléficas do mundo maçônico de que elas estavam em segundo plano na congregação. E é muito pelo contrário, a mulher sempre teve seus direitos reservados no reino de Deus. Ao contrário destas mentiras que inventaram. E a Bíblia comprova isso ao longo de suas páginas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a mulher sempre teve o seu papel e lugar de destaque na obra de Deus. Igualmente o homem, a mulher foi criada por Deus segundo sua imagem. Gênesis 1, versículo 27. E sendo esta também a imagem de Deus, ela tem sim os mesmos direitos e também deveres que o homem, porque na ótica de Cristo, todos nós somos iguais segundo suas leis. Agora, se alguém discordar do que estou falando e disser que o machismo foi implantado desde o mundo antigo e este machismo é achado também na mitologia e na religião, eu digo, vocês estão corretos, vocês estão com a razão, mas ouçam suas palavras. O machismo veio por causa do ser humano, no caso do homem, e não por causa de Deus. É o homem que sempre dá um jeito de desobedecer às obras de Deus. E até hoje isso é feito. O problema está nas pessoas que apoiam estes homens que deturpam a palavra de Deus. Se você faz uma coisa errada e você ganha apoio e ainda lucra com isso, certamente você irá repetir o seu mal feito. Porque, segundo as Escrituras, as mulheres eram muito bem amparadas e obrigado pelo próprio Deus. E olha que eu nem estou falando de Novo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, a mulher deveria ter seu amparo garantido pelas leis de Deus. E uma dessas leis era a lei de as mulheres nunca serem oprimidas. Jeremias, capítulo 7, versículo 6 e Zacarias, capítulo 7, versículo 10. As mulheres não podiam ser tratadas com violência. Jeremias 22, versículo 3. As mulheres também tinham direitos a propriedades. Números 27, dos versículos 1 a 8. As mulheres, ainda no Antigo Testamento, não podiam ser maltratadas
casadas quando estavam grávidas. Êxodo capítulo 2, dos versículos 22 a 25. Se elas fossem filhas de sacerdotes e não tivessem filhos, elas também participavam das coisas santas. Levítico 22, versículo 13. Então, cai por terra esse negócio da Bíblia ser machista. Machista são as pessoas, os seres humanos, os homens que insistem até hoje a não obedecer às leis de Deus. Em nenhum ponto na lei de Deus a mulher é tratada em segundo plano. Agora, no que diz respeito ao cargo ministerial, elas sempre tiveram seu papel estratégico nos planos de Deus. As mulheres não só podem, como devem, ocupar cargos ministeriais no reino de Cristo. E temos muitos exemplos para mostrar. Nós temos um exemplo de Febe e de Priscila, que foram mulheres muito usadas nas mãos de Deus. Paulo elogia muito a Febe, Romanos 16:12, e também elogia a Priscila, Romanos 16, versículo 3, assim como também 1 Coríntios 16, versículo 19, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19, e também Atos capítulo 18, apresenta a participação de mulheres na obra de Cristo. Elas também são pregadoras. Uma dessas pregadoras é Ana, que aparece no livro de Lucas capítulo 2, versículo 38, e João capítulo 20, versículo 18. Elas também podem ser missionárias. 1 Coríntios 9, versículo 5. Alguém pode dizer que não é bíblico o cargo de missionário. Então, esse negócio de mulher ser missionária não é bíblica porque não aparece. Vamos verificar isto? A palavra missionário vem do latim missionários. E esta palavra latina missionários quer dizer aquele que é mandado a realizar uma tarefa. Esse termo vem de missio, e esse termo missio é o ato de enviar alguém ou alguma coisa. E também vem do termo mitre, que quer dizer enviar. Essa palavra é o equivalente à palavra grega apóstolo, que vem de apóstelen, que quer dizer enviado, mensageiro, embaixador. Elas também podem ser grandes oradoras. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38, e Atos capítulo 1, versículo 14. No Antigo Testamento eram zeladoras do tabernáculo. Êxodo 35, versículo 25, e 1 Samuel capítulo 8, versículo 13. Aí alguém pode dizer: mas Débora foi juíza. Sim, Débora foi juíza. Juízes 4, versículo 4. Só que o cargo de juiz que Débora ocupou era um cargo temporal, era um cargo secular e não um cargo sacerdotal, porque mesmo no tempo em que Débora era juíza, existia um sacerdote. O sacerdócio existia também no tempo de Débora. Juízes 20, versículo 28, Juízes 18, versículo 19 e etc. Elas também são profetisas, assim como foram Miriam, Hulda, Noádia, Ana e as filhas de Filipe. No caso de Miriam, ela aparece em Êxodo 15, versículo 20, Hulda aparece em 2 Reis 22, versículo 14, Noádia, que aparece em Neemias, capítulo 6, versículo 14, a profetisa Ana, Lucas 2, versículo 36, e as filhas de Filipe, Atos 21, versículo 9. Aí alguém vai dizer: mas Raquel foi pastora. Sim, Raquel foi pastora. Gênesis, capítulo 29, dos versículos 6 a 9. Realmente ela foi pastora, mas quem já leu Gênesis 29 vai observar que Raquel foi pastora de animais e não de pessoa. Raquel era pastora de ovelhas. Ela era uma pecuarista e não uma sacerdotisa. Então não vale para a questão sacerdotal. A Bíblia não é machista em nenhum ponto. O problema também das pessoas é que elas apontam mais os errados, se inspiram nos errados, têm como exemplo os errados e não apontam o que é certo. Não se inspiram no que é certo e nem seguem o que é certo. Agora, a questão da mulher ser pastora, apóstola, bispa e etc., não tem na Bíblia realmente alguma coisa que aprove. O comando sacerdotal falando para a mulher realmente não aparece na palavra de Deus. Não há menção alguma no cânon sagrado.
Muitas mulheres são e serão usadas por Deus. E tem mulher que é mais valente e mais corajosa e muito mais inteligente do que muitos homens. A mulher é a peça fundamental e estratégica para o reino de Deus. Tanto é que Jesus comissionou uma mulher para levar sua mensagem de ressurreição para os discípulos. As mulheres sempre tiveram sua vez nos planos divinos. Por serem mais sensíveis e amorosas e detalhistas, o reino de Cristo lucra e triunfa com tais mulheres. Não é o cargo que define alguém, é o que você faz quem te define. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.